Galera, finalmente tivemos então a batalha do Sanji contra o Queen no episódio 1061 do anime, onde o Sanji ele desperta o seu Ifrit Jumbo. E eu tava muito ansioso pra saber como ia ser a adaptação desse episódio, e eu tava muito ansioso também não só pra falar sobre as minhas impressões em relação a essa adaptação, né, a como um material adaptado, mas principalmente sobre como essa batalha representa muita coisa pro próprio Sanji, sabe? Talvez tenha sido realmente a melhor batalha do Sanji na história de One Piece em relação ao personagem em si. E a forma como a Toei Animation ela conseguiu captar muito dessa essência, sabe? Captar muito da essência dessa batalha para tentar adaptar da melhor forma possível. Também é algo que a gente precisa dar os parabéns aqui. Eu queria falar sobre esse episódio não só pela animação, mas pela forma como dizer os motivos pelo qual essa batalha é tão importante pro Sanji. Por que ela é tão significativa e como esse novo poder do Sanji, ele também diz muita coisa. O primeiro ponto aqui, que eu diria que é muito importante nessa grande batalha, foi como o Sanji ele decidiu quebrar o seu Raid Suit, sabe? Pra derrotar o Queen sem precisar dessa tecnologia, tipo, rejeitar essa tecnologia, porque a princípio, o Sanji, ele rejeitava essa tecnologia por ter sido criada pelo seu pai, e ele vê aquilo com maus olhos, relembrar os traumas que ele sofreu. Só que depois, durante o começo do arco de Wano, a gente vê ele adotando essa tecnologia. Ele passando a aceitar essa tecnologia, afinal, a tecnologia por si só, ela não é necessariamente ruim. Você pode usar uma tecnologia para o bem. E era esse caminho que o Oda estava seguindo com o Sanji, passando por esse processo de aceitação daquela tecnologia, o que é um caminho que não faz sentido, tá desenvolvendo o personagem, né? Mas depois, no final dessa batalha, a gente vê o Sanji ele decidindo quebrar esse Raid Suit de novo. Não, agora eu não quero mais. Só que isso, olha só, não significa necessariamente que o Sanji ele regrediu como personagem, porque a gente viu que depois que o traje ele mudou completamente o corpo dele, e isso fez com que ele gerasse aquela dúvida dentro dele de que ele poderia ter ferido uma mulher, que é um princípio dele, a gente nem precisaria discutir isso aqui, né? Mas isso fez com que ele ficasse com essa dúvida, peraí, mas se usar essa tecnologia significa que eu vou me tornar um monstro, então não é isso que eu quero. Não tem o que eu fazer com a mudança que o meu próprio corpo sofreu através do gatilho de eu ter usado essa tecnologia, esse Raid Suit. Mas eu posso escolher não usar mais essa tecnologia e não me tornar ainda mais um monstro, porque é isso que eu não quero ser. Então ele decide nessa batalha, né, quebrar o Raid Suit, mas não significa necessariamente que ele regrediu como personagem, né? Mas sim ele respondendo às mudanças que o corpo dele veio sofrendo ao longo do arco, né? O segundo grande ponto foi em relação ao Queen ter conseguido poder usar as habilidades de todos os irmãos, todos os filhos do Judge, com exceção da Reiju, que a gente não viu nesse episódio, né? Mas ele mostrou nesse episódio os raios lasers do Ichiji, ele mostrou também a eletricidade do Niji, ele mostrou também ali o seu guincho, né, o guincho na verdade, do Yonji, e ele também mostrou a capacidade de ficar invisível, assim como o Sanji. E, primeiro, isso tudo serve para o Queen tentar provar que ele consegue superar o pai do Sanji, porque isso não só é uma batalha do Sanji contra o Queen diretamente, mas é uma forma do Queen também tentar superar a tecnologia do seu antigo companheiro e o seu antigo rival também, que era o Judge. Então essa é uma batalha entre, né, cientistas, né, entre tecnologias. Então por isso que a gente vê, né, o Queen ele conseguindo usar todas essas habilidades no final dessa batalha, que foi bem interessante. Só que no momento em que ele decide usar a invisibilidade, que era a habilidade principal do Sanji, isso entrega completamente a resposta que o Sanji precisava. A gente viu todo o conflito do Sanji durante essa batalha, dele não entender se ele chegou de fato a bater ou não numa mulher. E caso o Oda ele decidisse, olha só, optar por um caminho onde o Sanji realmente tivesse batido numa mulher, também seria interessante porque o Sanji dessa forma,
ele teria que lidar com essa consequência. Ele optou por usar aquele traje, ele, por mais que não soubesse, enfim, sofreu as modificações no corpo dele, serviu como um gatilho para que o corpo dele mudasse, mas ele, em troca desse poder, ele teria que lidar com a consequência de ter batido numa mulher. Seria um caminho que o Oda ele poderia seguir, um caminho onde ele teria que lidar com essa consequência. Só que, apesar de ser um caminho interessante, o Oda ele decidiu seguir por outro caminho, que foi o Sanji ele perceber, através, né, da habilidade do Queen, de também usar a invisibilidade dele e perceber que, na verdade, sempre foi o Queen que tinha batido naquela mulher, e ele ter a certeza, ele passar a ter a certeza de que não tinha sido ele que bateu naquela mulher. Isso é muito importante não só para o próprio Sanji ele se entender, ele ter a certeza de quem ele é, mas para o próprio despertar da sua habilidade que ele vai ter logo em seguida. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Mas a gente vê durante esse episódio também todo o conflito do Sanji em relação ao seu passado, como o passado do Sanji o persegue, como ele lembra da sua própria versão sendo preso ali usando aquele capacete, aquela máscara de ferro ali que é completamente bizarra, sabe? Só que, e isso foi muito louco, né? Porque como adaptação isso ficou excelente, a Toei Animation ali criando essas cenas do zero realmente, né? Complementando muito bem, preenchendo muito bem esse episódio de forma extremamente artística, de forma extremamente poética ali, mostrando as duas versões do Sanji. Só que a grande sacada foi o Sanji ele não só ter visto essa versão dele do passado, de quando ele estava preso, de quando ele foi preso, de quando ele passava fome, de quando ele sofreu nas mãos do seu pai, mas também ele ter lembrado que o passado dele não é mais só aquilo, não é só mais a fase da sua vida em que ele foi preso, em que ele sofreu, mas também é a fase da sua vida onde ele pôde conviver com o Zeff, por exemplo, que foi com quem ele aprendeu a lição de nunca bater numa mulher e etc, né? Aprender a ser um ótimo cozinheiro e também fazer parte do bando do Chapéu de Palha como o Perna Negra, né? Como o Sanji, o Perna Negra. Então, ou seja, o passado dele não se resume só à desgraça, mas se resume também a esses outros momentos positivos que ele vivenciou e que ele experienciou em vida. Então ele precisa também dá valor a isso, e nesse episódio ele lembra de tudo isso. Inclusive a gente vê no meio disso, né, todo o medo do Sanji de acabar perdendo a sua humanidade. A gente vê ali cenas de guerra dele assumindo essa posição, dele perdendo mesmo a sua humanidade, se tornando essa máquina de matar que era a vontade do seu pai, e mesmo assim ele decide correr esse risco, porque a única coisa que ele queria naquele momento era destruir o Queen. Só que no momento, e aqui vem a principal parte desse episódio, no momento em que o Sanji ele descobre que nunca tinha sido ele que bateu naquela mulher e que na verdade tinha sido o Queen o responsável por aquilo, o Sanji ele passa a ter a certeza de quem ele é naquele momento. Ele até fala, né, as palavras eu sou eu, né? Ele chama eu sou eu mesmo. Então ele reconhece quem ele verdadeiramente é naquele momento, e nisso a gente volta mais uma vez, assim como foi com o Zoro que eu falei, né, semana passada, naquela fala do Rayleigh durante o treinamento com o Luffy pré-time skip, com ele dizendo que a verdadeira força é o ato de não duvidar. Isso é o haki. E o que acontece nesse episódio é justamente isso. O Sanji, ele passa a não duvidar de si mesmo, não duvidar de quem ele verdadeiramente é. E é justamente nesse momento de catarse onde o Sanji ele desperta o seu Ifrit Jumbo, que faz referência, né, pelo nome a uma classe de seres sobrenaturais na mitologia árabe, etc., mas que é uma versão muito mais poderosa das suas chamas vermelhas tradicionais, né, alaranjadas tradicionais, porque na escala de temperatura de cor, a gente sabe, né, que as chamas azuis elas são mais poderosas, elas são mais quentes do que as chamas tradicionais alaranjadas que a gente conhece, então ele consegue evoluir em nível, o seu nível das suas chamas através da união do seu haki, o seu haki do armamento,
com também as suas chamas, para criar chamas ainda mais poderosas. Falando sobre a animação, galera, a gente teve 3 principais momentos aqui e 3 principais grandes artistas, dá pra dizer, que fizeram as animações centrais ali, né? Os 3 grandes blocos de batalha durante esse episódio. Primeiro com o Naotoshi Shida, né? O clássico Naotoshi Shida, que tem o seu estilo clássico de animação que visualmente você consegue perceber sempre que ele é o responsável por animar determinada cena do episódio. Quando a gente vê o Sanji usando a sua perna do diabo ali, né? A gente vê inclusive um pequeno detalhezinho da perna dele dando aquela leve tremidinha assim, dando aquela leve tremidinha, até porque, né, é justamente isso, é justamente a fricção que faz com que o Sanji ele consiga despertar, usar essa técnica da perna do diabo. Só que mais pra frente a gente vê um estilo completamente diferente de animação que lembrou muito aquela cena do Luffy chegando ali em cima do Momo na sua versão adulta, na sua versão de dragão adulto para enfrentar o Kaido, e a gente vê, né, todo esse estilo de animação completamente ali, parece meio instável, os detalhes dos traços ali, dos contornos do personagem ficam completamente instáveis, mas particularmente aqui eu vou dizer que eu acho que combinou muito mais com a cena do Luffy chegando com o Momo adulto para enfrentar o Kaido, e eu acho que não combinou tanto assim com essa batalha do Sanji contra o Queen. E eu vou dizer o porquê. Eu acho que principalmente pelo Queen, como personagem, ele já ser alguém que já tem muitos detalhes na sua aparência, sabe? Na sua aparência física. E colocar esse estilo de animação em cima deixou a coisa até um pouco poluída demais. Pro Queen em específico. Então eu não acho que combinou tanto assim. Mas já quando a gente vê a cena do Ifrit Jumble, galera, porra, foi lindo, sabe? Sem precisar daqueles exageros de luzes, focou no simples, mas ainda assim no moderno, vamos colocar, né, dessa forma, gente. Foi lindo de ver aquela cena final onde o rosto do Sanji parece que tá se transformando num mangá, né, também é muito clássico, realmente dá uma intensidade muito grande a cena, e finalmente o Sanji ele consegue derrotar o Queen. Não antes, na verdade, não depois da gente ver o grande fechamento da conclusão de tudo isso, conclusão de todo esse conflito do Sanji, que foi ele conseguindo salvar o ratinho daquela mulher, né? Ele salva o ratinho daquela mulher, e isso não só conclui o arco de dúvida do Sanji ele ter batido ou não naquela mulher, mas também remete ao passado dele, onde ele, quando era criança, alimentava até mesmo os ratos. Então, olha só que louco, né? Esse detalhe bobinho do ratinho, da moça e tal, que voltou pra tentar pegar o seu petzinho, etc. Mas isso remete também a esse detalhezinho de quando o Sanji ele era criança, galera. Foi um episódio lindo, foi um episódio maravilhoso, como eu falei. Foi um episódio não só muito bem animado, com um pequeno detalhe, com essa pequena ressalvazinha que eu mencionei agora em relação à animação, mas quando eu parei pra reanalisar até agora essa batalha, realmente é a melhor batalha do Sanji em toda a história de One Piece, galera. Dessa forma, o Sanji ele provou pra si mesmo quem ele realmente é. Ele correu o risco de sacrificar até mesmo a sua humanidade para que ele pudesse derrotar o Queen naquele momento. Ele conseguiu despertar uma habilidade nova que conversa perfeitamente não só com a habilidade prévia, a habilidade central dele, mas com todo o conceito de hack que foi introduzido pra gente desde o começo ali, né, do treinamento do Luffy, faz com que, pelo menos de uma forma indireta, o Sanji ele também tenha conseguido superar as habilidades dos seus irmãos, que foram replicadas pelo Queen, e com isso faz a gente perceber que o filho perfeito que o Judge sempre quis, o próprio Judge sempre esteve mantendo ele preso, mas que foi através do sacrifício da sua mãe que fez com que o Sanji ele realmente se tornasse o filho perfeito, o filho ideal, que além de ser o mais poderoso, é aquele que mantém a sua humanidade. Pô, galera, foi lindo demais. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ficou até o final e ainda não foi inscrito, lembra de se inscrever e ativar o sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo de One Piece aqui. Inclusive, agora a gente vai entrar numa sequência muito boa de episódios que eu pretendo trazer aqui mais vídeos comentando esses episódios para vocês. E hoje, galera, é o último dia de votação pro prêmio IBEST, então eu preciso muito, agora mais do que nunca, da sua votação no link que eu vou deixar no comentário fixado para você ir lá rapidinho, para que a gente consiga se manter em primeiro colocado e garantir a classificação para a próxima fase, beleza? Não esquece de fazer essa votação que é muito importante pro canal. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!